Bem-vindo ao Caos Planejado do Sem Roteiro Podcast. Me chamo Samara Ohani e hoje estou aqui com um super convidado, o Dr. Rubens Teixeira. Gente, eu sempre começo, falando várias qualidades dos convidados, mas esse convidado é muito difícil falar as qualidades dele, porque ele tem muitas, assim. Se eu for falar o currículo dele, o currículo dele é gigante, né? Ele é doutor em economia, mestre em engenharia nuclear, sustentou diversos cargos políticos que ele vai falar aqui, diversos cargos, e assim, gestão incrível, ímpar, é escritor de diversos livros, inclusive livros best-seller, tá? No mundo inteiro. Vou falar sobre esses livros aqui, mas eu vou deixar hoje ele se apresentar, porque é muito difícil apresentar ele. Dr. Rubens Teixeira, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui. Estou extremamente honrada. Por favor, se apresente ao nosso público. Doutora Samara Ohani, a honra é minha de estar aqui com uma grande comunicadora, uma grande jurista, que faz um trabalho tão bem feito na área do direito e na área de temas relevantes para a sociedade. Num determinado órgão de comunicação que eu fui, eu recebi essa atribuição, se apresente, e eu acabei não me apresentando, e lá no meio eu fui advertido pela produção: olha, você não se apresentou. Então, em atendimento à gentil apresentação da doutora Samara, eu vou falar minha formação. Minha formação originária, o primeiro curso que eu fiz foi a Academia Militar das Agulhas Negras, curso de infantaria. Lá na AMAN, eu me formei oficial de infantaria, que é equivalente ao curso de administração, do ponto de vista universitário, e também bacharel em ciências militares. Aí depois eu fiz concurso para o IME, como oficial do Exército, era primeiro tenente na época, e eu fui aprovado e fui fazer o Instituto Militar de Engenharia. Então, durante todo o período que eu fui primeiro tenente no Exército, eu fui também aluno do Instituto Militar de Engenharia e me formei em Engenharia de Fortificação e Construção, que é o curso que fez o ministro Tarcísio, que por acaso foi meu contemporâneo no IME, mas ele é mais novo que eu. Então eu fazia o mestrado em Engenharia Nuclear e ele fazia ainda a graduação de Engenharia de Fortificação e Construção, isso lá no início dos anos 2000. Depois eu fiz Direito, né? E fiz doutorado em Economia. Esses dois cursos eu fiz ao mesmo tempo, e eu vou dar um detalhe aqui, não para tentar mostrar nada, porque quando você fala que faz dois cursos ao mesmo tempo, trabalhando e estudando, qual a impressão que as pessoas têm? Ele não... Como é que esse cara fez esses dois cursos? E as pessoas me depreciavam, de fato, quando eu fazia. Algumas pessoas me depreciavam, mas eu fiz Direito e doutorado em Economia ao mesmo tempo, e Direito eu fiz na UFRJ, doutorado em Economia eu fiz na Universidade Federal Fluminense, e eu tive o prêmio da minha monografia de Direito e o prêmio da minha tese de doutorado. E quando eu estava no 10º período do curso de Direito, eu fiz prova para a OAB e passei também. Então, assim, eu fui um aluno normal, assim, eu fiz o curso de forma decente para aprender, né? Fiz também algumas pós-graduações, como Auditoria e Perícia Contábil, Direito Civil, Direito Processual Civil, Penal e Processo Penal, Direito Imobiliário, Direito Trabalho Previdenciário, e como eu não paro de estudar, atualmente estou fazendo uma pós em Direito Agrário, que é uma área fantástica, né? Que legal. Brasil é um dos maiores produtores agrícolas, né? A nossa produção agrícola é incrível, e eu me interessei por esse assunto e estou agora já bastante avançado no curso de pós-graduação em Direito Agrário. E a minha alegria, né, de estar aqui, evidentemente que eu gosto de fazer alusão a um episódio que eu tive na minha infância, quando eu vim da pobreza extrema. Então meu irmão me matriculou no último ano do ensino médio, num curso preparatório, para eu entrar na escola militar que eu queria entrar, né? Só que eu não era muito despreparado, né? E aqui eu faço isso, me refiro, e quero dizer às pessoas que se sentem despreparados para que prestem bem atenção, porque eu me senti igual a você, e o professor falou que eu era um semi-idiota, que eu não passaria em concurso algum, né? Então, se você foi chamado de idiota alguma vez, eu fui chamado de semi-idiota, ou seja, só a metade do idiota, faltava outra metade para ser um idiota completo, né? E graças a Deus a gente superou, e
chegamos até aqui. Então, assim, tudo isso que eu fiz até hoje, os locais onde eu trabalhei, os concursos que eu fiz e tive a graça de Deus de passar, só servem, só tem utilidade se isso tiver alguma coisa de positivo para eu fazer para as outras pessoas, para o país, mesmo que seja uma atividade remunerada que eu venha, mas que seja de fato para eu fazer o bem para as pessoas. Minha motivação é essa, é a minha forma de pensar e eu tenho certeza, doutora Samara, como você também faz um trabalho bem feito e se orgulha dele e é brilhante. Eu já conferi seu trabalho na internet. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, grande comunicadora, grande jurista, grande cidadã e que muito me honra estar aqui. Muito obrigado, doutor. Bem, doutor, a gente tem um extenso para falar aí, né? Extensos conteúdos para falar, mas eu queria iniciar falando um conteúdo que a gente tem em comum, que é a parte de conciliação, mediação, arbitragem, né? A gente teve um evento junto na INB e o doutor falou sobre arbitragem lá. Eu fui conciliadora e mediadora no Tribunal de Brasília, TJDFT, por quase 2 anos, e isso fez de mim uma profissional diferenciada, assim, sem querer me gabar, mas hoje eu sinto que fez um diferencial gigante em todas as áreas que eu trabalho, né? E se eu pudesse, eu evitava entrar e judicializar os processos que chegam no escritório, né? Assim, hoje a gente ainda tem uma taxa muito pequena de não judicialização dos processos, né? A gente tenta não judicializar, a gente tenta entrar em contato com a outra parte, evitar que esses processos vão à justiça, tenta fazer acordo extrajudicial, tenta primeiro convencer o nosso cliente para depois tentar chegar à outra parte e tentar convencer a outra parte de, né, que aquela outra parte entenda que judicializar vai prejudicar os dois, né? Que o processo já é uma pena, o processo já é prejuízo para ambas as partes, né? Então a gente já tem aí um resultado de quase 10% de não judicialização dos processos aqui no escritório. Já para mim já é uma vitória. Eu acredito que seja uma vitória para todos, não só para a gente, como escritório, como para os nossos clientes, como também, principalmente, para o tribunal, porque está abarrotado, né? Não conseguem decidir dentro do tempo esperado e não conseguem decidir de forma justa. Né, tem muitas decisões aí que você vê que não debruçaram, não leram, não pegaram os detalhes que existem no processo. E eu queria ouvir do senhor, que é um especialista em arbitragem, né, que tem experiência muito mais do que eu, que fiquei pouco tempo e tento aplicar aqui no escritório. Como que o senhor vem abordando isso dentro do escritório do senhor e dentro também da administração pública, que o senhor já trabalhou em diversos cargos importantes? Bem, então, doutora Samara, o seu trabalho, a sua experiência como mediadora em tribunal é uma grande experiência, é um grande diferencial. E eu costumo encorajar as pessoas que estão com litígio, qualquer espécie de litígio, a buscar a conciliação. A arbitragem, que é um instrumento muito importante, é uma ferramenta importante, existem tribunais arbitrais, a arbitragem ela tem crescido no mundo inteiro, mas ela é um pouco mais complexa, porque é um tribunal que é feito de fato, que a lei permite, que tem o julgamento do mérito, ele faz coisa julgada. O ideal, antes de pensar em buscar uma decisão, seja de um tribunal ou de um tribunal de juízes togados ou de um tribunal arbitral, é pensar na conciliação, na mediação. Porque a mediação, eu posso arriscar em dizer que quase em todas as situações, ela é muito mais vantajosa. Pelo menos na maioria esmagadora das situações. Eu vou dizer por quê. Porque uma briga judicial, ela consome o principal ativo que a gente tem, tempo. Consome um outro ativo que tem o mesmo status do primeiro, que é a saúde. O esforço emocional das pessoas quando estão em litígio judicial é um gasto de energia, a afetação da saúde é muito grande.
existe, para você entrar com uma ação em juízo ou se defender dela, você tem que contratar um advogado. O trabalho do advogado é exaustivo. Os tribunais, eles estão abarrotados de processo. E o advogado, para acompanhar o processo de perto, é exaustivo. Por mais que existam sistemas eletrônicos, o advogado tem que fazer balcão virtual, tem que ligar, tem audiência, tem diligência, tem que responder. Às vezes, por uma falha eventual lá do trâmite processual, o advogado tem que intervir com uma petição. Isso é comum, porque são milhares de processos. Os juízes, os desembargadores, eles vivem assoberbados. Então, você vai contratar um advogado, você tem que entender que você está contratando um profissional que vai pegar a sua cruz e vai botar nas costas. Vai brigar por você. Ele vai ter um interesse igual ao seu de vencer aquela ação. E isso é muito trabalhoso. Às vezes leva anos. Então, o advogado, quando vai cobrar os honorários, ele tem que pensar, ele imagina o esforço que ele vai ter, o gasto de tempo naquele trabalho. Então, ele vai mensurar. Aí você pode olhar e falar assim, esse custo é alto. Não, o custo dele para defender o cliente é alto também. Às vezes o cliente não tem essa noção. Então, vai ter que pagar o advogado. Aí depois, vai pagar as custas judiciais. E se perder, ainda vai pagar a sucumbência no final. E o final do processo, quando a decisão é condenatória de sucumbência, o cliente fica decepcionado. Mas não é culpa do advogado. O advogado está ali batalhando, mas ele batalha com os elementos que o cliente traz. Se o cliente não traz as provas adequadas, o advogado ele vai ao combate com o que ele tem. Então, assim, eu até tenho o hábito de... uma das razões dos pontos que eu apresento para o cliente quando eu estou conversando com ele, eu falo, essa sua causa, você tem provas do que você está falando? Mas isso aconteceu. Olha, eu já até acreditei, eu digo isso de forma sincera, só que eu preciso de provas. Que o juiz vai olhar as provas. Se você não tem provas, essa sua ação é temerária. Você pode perder e você pode, inclusive, ser condenado à sucumbência no final. Então, existe o custo do honorário que você vai pagar para o advogado, que é o trabalho do advogado, que é exaustivo e é merecido. Depois tem as custas judiciais e tem a sucumbência, além da sua saúde e do tempo que você vai perder brigando e do mal-estar que vai gerar entre as pessoas que estão litigando. Então, não é melhor, eu falo para o meu cliente, você sentar e conversar, isso eu tenho certeza que a sua experiência e aquilo que você já faz no seu escritório é algo extremamente relevante. E eu encorajo a esse tipo de procedimento e que os clientes, as pessoas, antes de pensarem em levar para o judiciário, tentem chegar a um acordo. Converse com o seu advogado para tentar construir isso. Procure alguém que tenha perfil de realizar esse trabalho e vai lá, tente fazer um acordo. Às vezes, no momento de acordo, quando um cliente contrata a gente, aí, às vezes, o ideal é ter advogado de um lado e advogado do outro. Mas, às vezes, um cliente, o meu cliente me contrata para fazer um acordo com a outra parte, e a outra parte não tem advogado. Então, é uma situação bastante difícil. Por quê? Porque a outra pessoa que não está assistida, você tem que ter muito cuidado com o que você vai falar para ela, porque eu não posso valer da minha condição de advogado para fazer com que ela prejudique o direito dela. Então, normalmente, quando eu vou tentar fazer um acordo, quando alguém me chama, eu falo assim, você deve questionar tudo que eu vou falar aqui, tenha dúvidas, me pergunte. E ainda interrompa o que está sendo falado e ligue para o seu advogado, para o seu contador, para quem você quiser. Para você chegar, ao final da conversa, você ter consciência de que você está fazendo um bom acordo, que não está sendo prejudicial a você. Então, a busca pelo acordo não é uma busca de você tentar o que eu posso fazer para tirar da outra parte o que meu cliente não teria direito. Não, é proteger o direito do seu cliente e dizer para outra pessoa, o seu direito, eu reconheço ele também. Você tem essa parte do direito e deixar outra pessoa julgar, porque mesmo se a pessoa não tiver formação em direito, às vezes não tem grande formação cultural, a pessoa no negócio, numa relação comercial, eu não posso subestimar a inteligência das pessoas, de saber do que é dela, do que não é. Ela pode não saber o direito processual, o direito, mas a parte daquilo que é dela, isso ela sabe. Então, assim, e às vezes as pessoas, elas brigam apenas
pelo ímpeto de brigar. Eu estou ofendido com você, eu vou me vingar de você. Olha, você me falou isso e você quis me lesar. Não, calma, 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 esfria a cabeça, peça ajuda de alguém que possa construir uma boa solução e faça um acordo, mas um acordo que tem um contrato. Peça para o seu advogado redigir um contrato que você vai proteger o seu lado e a outra pessoa também vai proteger o lado dela. E é importante, né, doutor, a pessoa entender o seguinte, que independente se você tem certeza que você tem aquele direito, você tem que ter provas de que você tem aquele direito. Então, quando o advogado ele indica que você faça o acordo, às vezes ele está vendo o seguinte, olha, eu entendo que você tem um direito, eu entendo que você está com a razão, mas para você sair vitorioso, talvez você saia vitorioso na sentença, mas para a vitória ser maior, o acordo vai ser mais benéfico a você. Né? E também para outra parte, às vezes que está sem razão, o acordo, eu falo para todas as partes, o acordo é a melhor sentença, independente se você tem ou não a razão, o acordo é a melhor sentença. E aí vem o acordo na esfera civil, o acordo na esfera penal, o acordo de não persecução penal ou qualquer outro acordo. Hoje nós temos o acordo na esfera de contas, no Tribunal de Contas, enfim, o setor público está aderindo bastante, né, essa questão do acordo. Então, o acordo hoje é a melhor sentença, o acordo é a melhor saída para qualquer parte, independente se você tem ou não razão, independente se você tem ou não direito. Exatamente. Eu entendo assim. Meu cliente, mas eu tenho razão, eu tenho direito, eu vou seguir até o final. Cara, mas pensa bem, esse seguir até o final, você vai se desgastar tanto que chegar no final você não vai ter mais o prazer de comemorar. Você não vai ter mais a paixão de falar, ganhei. No acordo você ainda vai ter. De falar, não, consegui o que eu queria ainda. Esse acordo tá bom para mim. Não ganhei tudo o que eu queria, mas ganhei alguma coisa. Quando chegar lá na frente, talvez você já passou tanto tempo que você nem lembrava mais dessa briga, que isso nem te dói mais. Porque as coisas vão com o tempo, né? Psicologia é isso também, né? Direito a gente estuda um pouquinho de psicologia, deveria ter mais. Mas é isso também. Exatamente. Então, falta isso nas faculdades de Direito, um pouco mais de estudar a parte da psicologia para os alunos entenderem que, às vezes, quando o cliente chega no seu escritório, aquilo está gigante para ele. Mas se você fizer um pouco de estudo na psicologia para ele, aquele problema vai diminuindo, vai diminuindo. Quando chegar um determinado tempo, aquilo não vai ser nem mais um problema para ele. Exatamente. Né? Olha, assim, eu tenho muito... A gente atua em diversas áreas do direito e uma das áreas que eu acho mais magnífica do ponto de vista o acordo, como ele é valorizado, como ele é conduzido, como ele é proposto e como o juiz fomenta, vamos dizer assim, busca o acordo, é a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, assim, é um exemplo que as outras competências, as outras esferas poderiam também ter a legislação poderia favorecer esse tipo de medida, embora exista, né? Na área civil também existe muito esforço, né, de se construir acordo, porque quando a pessoa quer brigar, eu faço conta com ela, eu faço, olha, você vai pagar isso, vai pagar isso, vai pagar isso, vai pagar isso, e no final você vai ganhar isso. E detalhe, é importante as pessoas saberem que o juiz julga. O juiz vai me dar o meu direito porque isso é causa ganha. Cuidado com isso. Por quê? Existem situações iguais. A pessoa pede isso para esse juiz, leva, e pede isso para esse outro juiz e não leva. A mesmíssima coisa. E eu estou falando por quê? Porque o juiz, ele fundamenta a sentença dele com base no livre convencimento. Ele se convence do jeito que ele entende, as variáveis que ele tem no cérebro dele, como ele entende o mundo, como ele entende as correntes, vamos dizer assim, do direito. É o julgamento que ele faz. Então você acha que tem o direito, um juiz pode achar que você tem e o outro pode achar que você não tem, e a sua ação na hora da distribuição pode cair naquele que acha que você não tem. Aí ele não vai te dar o direito, você vai ficar chateado, aí o seu advogado vai recorrer, e se você não tiver gratuidade de justiça, você vai pagar para o recurso. Então, é caro tudo isso. Então, às vezes, como disse a doutora Samara, é melhor sentar e fazer um acordo. Por quê? Você pode, além de você não perder o seu direito, você vai levar
uma parte do direito, a outra pessoa vai levar uma parte, talvez você ceda um pouco, a outra parte ceda um pouco. E no final você pode ganhar, se você está brigando com um parceiro comercial, pode ganhar o parceiro comercial, vocês vão continuar amigos, afinal de contas fizeram um acordo. Pode não perder a amizade, não ficar aquela coisa visceral a vida inteira. Então, assim, o acordo, ele é sempre uma solução muito desejável do ponto de vista do bem-estar. Né? A gente, no livro As 25 Leis do Sucesso, nós citamos uma passagem bíblica, quando a gente fala da lei do acordo, em que Jesus falou, olha, quando você tiver, em outras palavras, vou dizer, contar no meu linguajar para adaptar a situação nossa, estiver andando pelo caminho com seu amigo discutindo, tem um conflito qualquer, resolve. Não bota porque você pode chegar a botar na mão do juiz, aí ele pode botar você, inclusive, na cadeia. A palavra que Jesus usa é essa. Ou seja, então, na verdade, o juiz está ali para julgar. Se alguém levar um processo para ele vai ter que decidir alguma coisa. Ele é obrigado, é o trabalho dele fazer isso. E ninguém pode reclamar porque o juiz decidiu. Ele tinha que decidir. E às vezes ele vai te desagradar, porque ele pode decidir contra você ou parcialmente contra você. Então, o acordo é você que vai construir com a outra parte. Então, assim, eu aprecio muito a mediação, porque você pode evitar, inclusive, tragédias. As pessoas estão ali conflitando. Se um na história for desequilibrado, qual a coisa mais grave que um desequilibrado pode fazer? Então, às vezes, a pessoa, a gente não sabe, a psicologia pode explicar melhor, a psiquiatria, enfim, sociologia, a pessoa, no fim, pode praticar um excesso qualquer que não vai valer a pena para ninguém, nem para ele que praticou o excesso. Então, assim, o ideal é sempre sentar, conversar e tentar fazer um acordo. E o mais seguro, especialmente quando houver patrimônio de grande valor, né, é você ter um advogado. Então, convida o seu advogado para poder formular um contrato, para poder elaborar esse acordo, para você ter segurança e você dizer para a outra parte, olha, eu também quero te dar segurança. É muito bacana isso, né? Você virar para outra parte, vamos fazer um contrato? A gente acertou que vamos fazer um contrato, porque você está aqui garantido o seu direito. Se um dos dois descumprir, a gente vai para o tribunal com esse papel aqui. Sim, e às vezes aquele desacordo que estava ali, depois que você consegue ajustar, com o tempo você consegue reativar aquela amizade, aquela parceria comercial, né? Uhum. Gente, eu vou aproveitar que o senhor citou aí a questão dos livros. O doutor Rubens Teixeira, ele escreveu as 25 Leis Bíblias do Sucesso, né? Ele foi best-seller, vendeu mais de 300 mil livros vendidos no Brasil e no exterior. Não, esse é só no Brasil. Esse aqui é só no Brasil, né? Editora Ímpetus. Esse aqui eu vou pegar para mim, tá? Esse está em 18 países. Mais de 300 mil vendidos no Brasil. Esse aqui, ó. Esse aqui eu vou pegar para mim, tá? Mas tem outro aqui, ele trouxe outro igual, e aí os próximos convidados vão ganhar, eu vou distribuir aqui. Ele trouxe vários. Aí tem aqui também o Desatando o Nó do Brasil, propostas para destravar a economia, travar a corrupção. Ele, Rubens Teixeira, Henrique Forno e Márcio Araújo, apresentação especial do juiz federal William Douglas. Que é autor daquele livro ali também, 25 Leis, né? O William Douglas também é autor desse 25 Leis aqui do Poder também. Muito bom. Aí tem outro livro aqui, também com o juiz federal William Douglas. Agora ele é desembargador mesmo. Agora ele é desembargador. Ele foi promovido. Eu falei, acho que ele é desembargador. Foi promovido, né? O desembargador William Douglas e Rubens Teixeira, Sociedade com Deus, como a fé pode influenciar sua carreira e seus negócios. Autor dos 180 mil livros vendidos, editora Sextante. Inclusive vai ter a Feira do Livro, né? Aqui eu gosto muito dessa editora aqui. Agora, atualmente, ele também está pela Ímpetus, né? Mas ele foi lançado inicialmente pela Sextante, que a gente tem muita gratidão à Sextante pelo belo trabalho que foi feito. Eu gosto muito dessa editora, eu compro muito livro dela. E tem esse livro aqui também, Como Vencer Quando Você Não É o Favorito, né? E esse aqui é dele só, Rubens Teixeira. Gente, sensacional. O cara, assim... É uma máquina, né? Obrigado. Ele deixou aqui alguns... Eu vou ler todos, tá? E deixou alguns também para os convidados aí, e ao rodar aí dos próximos episódios, vou filmar dando para os próximos convidados, tá bom? Muito obrigado, doutor. E sucesso, né, nesses livros aqui. Não preciso nem desejar sucesso, porque já são sucesso, né? Obrigado pelo seu carinho. O doutor contou a história, que é, inclusive... como o senhor escreveu esse primeiro livro aqui, né? Esse aqui foi o primeiro, 25 Leis do Poder, né? Esse foi o 25 Leis da Bíblia, sucesso, desculpa. E foi o primeiro livro que eu escrevi e foi primeiro colocado no Brasil em várias categorias.
lançou nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, que foi o último lançamento. Enfim, já são 18 países em vários idiomas. Eu até fiz um videozinho falando dele, das versões em... Tem aqui as versões aqui mesmo, várias línguas. Na Letônia, ele foi o primeiro colocado também. Tem a versão no letão aí, no idioma da Letônia. Até meu nome se escreve diferente. Eu fiquei mais ligado no como escreveram o meu nome, é um pouco diferente. Doutor, que legal. E doutor, e assim, aproveitando aqui, a gente trabalha também com política, né? Outra coisa que a gente tem em comum. E o senhor passou por diversos cargos importantes, né? Cargos que demandam uma energia, porque aqui nesses livros eles falam muito sobre energia, né? O senhor fala assim, olha, é um livro que fala sobre Deus, mas não fala necessariamente sobre religião, né? Mas que a gente precisa muito, nesses momentos e nesses cargos, ter essa fé com a gente, porque são cargos que o tempo inteiro é muito pesado a carga que vem junto, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco dos cargos. O senhor foi diretor da Transpetro, isso. Trabalhou na Conlurb também, foi presidente da Conlurb. Fala um pouquinho dos cargos que o senhor passou, a experiência que foi, né, assim, gerenciar, ser gestor desses cargos, porque dentro do setor público, eu já trabalhei no setor público e eu fujo hoje de trabalhar, ter cargos no setor público, porque a gente fica refém da burocracia, a gente quer fazer e não consegue fazer, fica refém de diversas outras pessoas, porque você faz sua parte, tem que ficar esperando outra pessoa fazer, dá vontade de ir lá e fazer no lugar da pessoa, mas, enfim, você não tem competência daquele outro cargo que a pessoa tem. Eu me senti um pouco refém. Quando a gente é advogado, a gente pode fazer tudo no escritório, né? E aí eu me senti um pouco refém. Como é que foi a experiência do senhor nesses cargos? Conta pra gente um pouquinho. Quando a gente vai exercer um cargo e a gente quer fazer a diferença, dá muito trabalho. A pressão é muito grande. São pressões, assim, às vezes, que as pessoas não imaginam. Em alguns casos, você se expõe a riscos e é muito desgastante. A remuneração que você recebe, alguém pode dizer, é alto. Ótimo, então seria bom que tivesse uma fila de pessoas para ir lá ocupar, porque, de fato, alguns cargos eu só iria pro sentido de cumprir minha missão, porque não tem nenhum interesse. Eu ocupei vários cargos, falo isso com muito respeito à população, não tenho nada contra os políticos, eles estão lá, são mandatários, a população elegeu, mas o trabalho é exaustivo e aí você sofre acusações, às vezes completamente estapafúrdias, né? E por conta disso, você responde processos porque acusaram e você responde. E aí, quando você é acusado, vai para o jornal, quando você é absolvido, não vai. Aí os adversários políticos pegam aquilo que às vezes e ficam explorando. A população não sopesa, às vezes não se interessa por saber o que é verdade, o que não é, e por aí vai. Então, normalmente, você exercer um cargo desse é gratificante do ponto de vista de como ser humano, porque a sociedade, boa parte dela sofre muito. Então, você fica ali tentando... Quem tem o coração voltado a querer fazer o bem para o próximo, porque quem está com a vida resolvida não precisa daquilo, a verdade é essa. Quem está com a vida resolvida não precisa daquilo. Né? Se a pessoa vai por um ideal, ou se for com intenções ruins, vai se dar mal. Então, quando você vai tentando fazer alguma coisa pelo próximo, e aí você luta, às vezes, contra todo tipo de pressão, e você vê o resultado. Qual é o resultado? É aquele resultado anônimo. Anônimo. Uma das questões graves que eu resolvi na cidade foi o problema dos cemitérios, que faltavam vagas e tal, e a gente conseguiu resolver. E outro dia, uma pessoa me reconheceu e falou que quando eu era secretário, não estava conseguindo sepultar o pai e tal, e entrou em contato lá e resolveram. Eu nem tenho controle disso, eu fiz o que eu tinha que fazer, o meu trabalho, e eu me lembro uma vez que eu estava no local perigoso, né? A imprensa me encontrava o tempo todo, que eu estava sempre na rua, nos lugares mais críticos. E aí uma
uma pessoa do mundo político falou assim para mim, esse lugar que você está andando aí, que você está resolvendo esse negócio aí, esse pessoal não vai votar em quem você quer nas eleições. Se você for candidato, eles não vão votar em você, porque eles votam em quem manda naquele pedaço ali e manda votar. Eu olhei para a pessoa e eu pensei, se eu ganhar a eleição, ou se eu for candidato, ganhar a eleição, perder, e se me voltar a um cargo desse, eu vou lá ajudar eles de novo, porque eu não preciso, desculpa, mas assim, não sou eu que estou precisando deles, eles que precisam do poder público, e eu represento o poder público. Então é meu dever fazer isso, eles não me devem nada, eu estou aqui para trabalhar. Então, assim, essa compreensão de a gente estar tentando, vai lá para tentar fazer alguma coisa, você faz, e você faz com peso de sofrimento, de esforço. Então você não vai, eu quero aquilo ali. Não. Assim, é estranho alguém imaginar que eu vou querer ficar sentado naquela cadeira. Na minha cabeça, é estranho. Eu acho que ele quer. Não, é estranho. Assim, no meu raciocínio não fecha. A pessoa, de fato, não me conhece para achar que eu quero ficar sentado naquela cadeira. Tantas vezes eu estava em cargos e falei, pedi para, quer me tirar? Me tira. Bota fulano. Ou então... eu nunca tive apego, porque, na verdade, o que eu gosto de fazer, eu gosto de desenvolver atividade que eu gosto de fazer e que eu veja resultados. E na administração pública, quando a gente trabalha, e eu não tenho nada contra a administração pública, porque eu prefiro, às vezes, exercer um cargo público efetivo do que ter um cargo comissionado de alta repercussão, e as pessoas falam, mas você me convidam, você é preparado, não sei o quê, mas as pessoas não sabem o quanto é hostil, o quanto é violento, às vezes, a coisa contra o gestor público que só quer fazer o trabalho dele, porque alguém que vai para a área pública para se enriquecer é completamente louco. Mas louco mesmo, porque o dinheiro não nasce em árvore. Sim. O cara não tem preparo para um cargo, vai lá e fica rico de repente. Eles vão achar que o dinheiro veio da onde? Dinheiro não nasce em árvore, tu tem que dizer para a Receita, meu dinheiro veio dali. Rir das autoridades, né? Então, assim, a gente que quer fazer a coisa direito em prol do próximo, e em prol do próximo, você está falando isso para você agradar? Não, quando eu falo isso, o próximo que eu estou agradando não está nem aí para mim. Quando eu falo isso, eu faço pensando em agradar o meu juiz maior, que é Deus. Eu quero que eu quero ter a minha tranquilidade de que o caminho que eu percorri, o que eu pude fazer, eu fiz, e para prestar conta para Deus. A pessoa com quem você está fazendo, ela não vai nem se lembrar, e talvez ela vai te hostilizar na primeira oportunidade que ela puder fazer isso. Então, assim, se com Jesus Cristo ele fez um monte de milagres, um monte de coisa, na hora mandaram crucificar ele, o próprio povo que era beneficiado gritava, crucifica-o, eu vou esperar o quê? Eu vou achar que eu vou ser ovacionado? Não, eu não vou ser ovacionado. Eu vou ser pisado. Se derem vontade de pisar em mim, vão pisar em mim. Então eu não posso fazer as coisas esperando aplausos, que de fato, com todo respeito, eu não tenho essa expectativa. Nossa, doutor, o senhor falou uma coisa muito, muito, muito verdade, né? Que se com Jesus Cristo eles faziam isso, a gente não pode esperar que eles reconheçam, né, o que a gente faz de bom grado. Doutor, a gente tem um quadro aqui que o convidado passado, ele fez uma pergunta para o senhor, só que ele não sabia que era o senhor que viria, certo? Ele fez uma pergunta para quem viesse no próximo episódio. E agora eu peço que o senhor faça uma pergunta para o próximo convidado. O senhor vai responder a pergunta dele, mas eu preciso que o senhor faça uma pergunta primeiro para o próximo convidado. Então, pode ser a pergunta que o senhor quiser, do assunto que o senhor quiser. Fique à vontade. Eu perguntaria para uma pessoa que eu não sei quem é, e não sei qual tema que ela pode falar, eu perguntaria isso e já sabendo, né, já imaginando com toda certeza que ela vai dar uma resposta muito entusiasmada. Eu perguntaria o seguinte: o que você pode fazer por outras pessoas que precisam de você nos próximos dias da sua vida? Muito boa, muito boa. Essa foi a pergunta, né? Se vira no 100. Então, essa é a pergunta para o próximo convidado, tá bom? Que o senhor não sabe quem é. Uhum. E o convidado que veio na semana passada foi o Dr. Álvaro Lins, delegado, e ele fez a seguinte pergunta. Ele perguntou: você é a favor você é a favor de uma guarda de fronteira? Porque hoje nós temos, a gente estava conversando, hoje nós temos a Polícia Rodoviária Federal, nós temos a Guarda Portuária,
mas nós não temos uma fronteira bem guardada, digamos assim, né? E ele pergunta para o convidado, você é a favor de uma guarda de fronteira? Olha, essa pergunta é empolgante para mim. Eu acho que não tinha uma pessoa melhor, inclusive, para responder, viu? Olha, eu já servi no Acre, né? E eu já cruzei a BR-364 por terra, é claro, porque é BR, porque por cima eu já tinha feito várias vezes, que vai ali do Acre até Rondônia, de Rondônia vai até ali Mato Grosso, depois pega para... Então eu fiquei 4 dias rodando nessa região que é muito perigosa, né? E fiz isso porque eu quis fazer, né? E realmente a fronteira oeste do Brasil ela é muito desguarnecida. Porque a floresta tem alguns pontos do Exército, né? Eu fui do Exército durante mais de 10 anos, tem alguns pelotões de fronteira. E, de fato, ali é uma região extremamente vulnerável e é uma região extremamente crítica e é uma região que muito provavelmente muito utilizada pelo crime. Hoje existem tecnologias capazes de fazer monitoramento de uma maneira muito eficiente. Tendo em vista serem fronteiras de milhares de quilômetros, você colocando a polícia rodoviária em trechos próximos, colocando o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, não há como monitorar todo esse local fisicamente, embora deva ter pontos físicos de monitoramento. O que tem que se investir ali, não acho relevante criar uma guarda de fronteira, com todo respeito à eventual divergência, mas acho importante que haja um monitoramento severo, com uso de tecnologia, feito pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, e até a Polícia Federal e Rodoviária num trabalho sincronizado. Porque havendo tecnologia via satélite, de monitoramento, de rastreamento com drone, enfim, existem hoje tecnologias capazes de monitorar grandes áreas com tecnologia, não precisa estar ali fisicamente o ser humano. Então, eu acredito que, como, por exemplo, essa coisa de criar uma instituição nova, o Exército é altamente especializado. O nosso Exército, talvez o melhor, um dos melhores, com certeza o melhor, posso falar sem medo de errar, na parte de selva. Sim. Aliás, acho que foi ontem o dia do Guerreiro de Selva, meus colegas de Amã estavam lá postando, eu cumprimentei eles, os melhores do mundo, né? Temos a Marinha, que nossa Marinha também, ela é muito competente, e nossa Força Aérea também. Se for criar uma outra instituição, essa instituição não vai ter a capacidade de atuar como essas três atuam, com a tecnologia que atuam, com as ferramentas que já tem, e vai ter que reinventar a roda. Pega essas três instituições, mais a Polícia Federal, Polícia Rodoviária e outros, com convênios com as polícias estaduais dos estados fronteiriços, e atua com tecnologia e com efetividade. Fazendo isso com os órgãos que já existem, eu acho que vai ser muito mais produtivo, e isso é possível. Quantas operações existem que são sincronizadas entre órgãos diferentes e funciona bem. E as Forças Armadas são treinadas para agir assim, né? E os outros órgãos de governo, como a Polícia Federal, então, eles se adequam bem também, eles sabem trabalhar de uma forma coordenada. Fazendo isso de forma bem feita, melhora muito, porque ninguém conhece mais a Amazônia do que o Exército. Se der tecnologia, eles vão achar direitinho. Mete um drone lá, fala para Fábio, um avião, um VLT, não é VLT, é um outro nome, veículo não tripulado, é tipo um avião que não tem, um avião que não tem piloto, né? Um veículo não tripulado, uma aeronave não tripulada. Manda lá, Marinha, com seus equipamentos também, for o caso helicóptero, eles têm já como fazer, tem que haver investimento, é um investimento caro. Agora, para poder combater o crime, é caro. É caro. Então, assim, é uma coisa que e a população demanda isso, né? Então, eu prefiro que haja aproveite a expertise e todo a experiência, não só a experiência de pessoal, o uso de equipamento e até a experiência de atuar em conjunto das Forças Armadas com demais forças policiais e
atuem de uma maneira efetiva, com planejamento e com investimento, porque sem investimento eles não conseguem fazer. Perfeito. O doutor respondeu muito bem. Aproveitar o que a gente já tem, né? Doutor, e agora partindo para a parte empresarial, né? O doutor, a gente frequenta aí a ANB, né? Que é a Associação de Negócios do Brasil, comandada aí pelo nosso amigo Rafael Leandro, que brilhantemente montou e vem gerenciando de uma forma ímpar. Ali o doutor vem de vez em quando palestra, né? O doutor tem empresa, acho que o doutor dá muita palestra em empresas, né? Como é que é a função do senhor, doutor, né, nessas palestras? O doutor palestra sobre o quê? Então, assim, eu já dei muitas palestras ao longo do tempo e hoje eu tenho focado, eu palestro sobre meus livros, né? Às vezes já dei palestra sobre direito, sobre economia, sobre gestão, né? A gestão empresarial, né? O Rafael, ele tem um poder de agregar pessoas incrível e está fazendo um brilhante trabalho. Parabéns aí ao presidente da ANB, Rafael Leandro, que eu tenho um carinho e um respeito muito grande por ele. A gestão, ela é algo extremamente importante e às vezes as pessoas não se dão conta disso. Porque às vezes o empresário pensa, eu tenho que aumentar meu lucro, lógico, mas como é que aumenta o lucro? Você pode aumentar suas vendas, mas você está no limite, você está a todo vapor, você não tem mais como, só se você investir mais em infraestrutura, por exemplo, contratar mais pessoal. De repente você pode derrubar seus custos, otimizar seus custos. E às vezes o empresário ele não se dá conta disso. O empresário ele é o cara que pensa grande, ele constrói coisas, mas ele precisa ver de um suporte. Ele tem que olhar se os processos da empresa dele estão funcionando direito, se ele não tem uma coisa que dá para otimizar, se não tem um determinado setor que há um retrabalho. E às vezes a empresa começa pequena e ela cresce. E no início o dono da empresa é tudo. Ele é o financeiro, ele é o jurídico, porque ele às vezes não é advogado, mas ele tem um advogado com ele ali, então ele é meio que o diretor jurídico demanda o advogado, o diretor financeiro demanda o cara que lida com as finanças dele, às vezes o contador. Só que às vezes cresce, e ele cresce, está aumentando a lucratividade, e agora? Não tem mais braço, não estou conseguindo mais dormir, aí vai ficar doente. Então ele tem que organizar o núcleo de gestão, a cabeça de gestão ali, que é o corporativo da empresa dele, para dividir tarefa, separar, empoderar o jurídico, porque se você cresce, você vai ter demandas jurídicas. Eu estava ouvindo um grande executivo recentemente, numa palestra dele, um cara que foi executivo de uma grande empresa de entrega de alimentos, talvez a maior do Brasil, e ele estava falando para os empresários, eles estavam para empresários. Ele falou assim, empresário, você não pode abrir mão do seu advogado. Ou seja, você cresceu, eu conheço alguns empresários que às vezes chegam para me procurar com problemas sérios, e aí eu fiz esse contrato, o contrato cheio de problemas, contrato extremamente vulnerável, às vezes, não vou contratar advogado, não. Procure você tem um advogado que você conhece, procure seu advogado, procure alguém para lhe ajudar, e algum advogado para lhe ajudar, e o advogado vai fazer, você às vezes não quer pagar o advogado, vai ter um prejuízo gigantesco, você pode quebrar, você pode assinar um contrato e você quebrar por causa disso. Você pode inviabilizar a sua empresa, você pode sofrer uma ação judicial depois por conta desse contrato que você fez mal feito e depois você vai reclamar. Não adianta. Então, o que acontece? A empresa cresceu demais, tem muitos negócios. Eu não tenho demanda nenhuma, eu resolvo tudo. Cuidado. Pode acontecer no momento. Eu já tive um empresário que falou isso para mim. Eu aconselhando, você procura suporte jurídico, não vá de guarda aberta. E depois voltou com uma situação crítica. Então, procure suporte. Cresceu, cuidado. Não queira ser tudo. Procure alguém bom na área contábil para fazer a sua contabilidade direito, para pagar seus impostos direitinho e ver se você está pagando o que é para pagar. Você pode estar pagando mais do que deve até, se você não fizer um planejamento tributário. Você tem que, se você está pagando tributo, você tem que pedir um especialista para avaliar se você está pagando, de repente você tem direito até de receber restituição. Você está pagando no perfil errado, que não interessa para sua empresa, por conta do faturamento, por conta da aferição de lucro e outras coisas mais. Procure ajuda. E uma coisa que eu vou falar para os empresários, uma coisa vocês tomarem cuidado, tá? Depois vocês não ponham a culpa no contador. O que acontece? Muito empresário, às vezes, ele quer se aposentar, então ele quer contribuir para o INSS.
Mas ele, não, ao invés de falar para o contador isso, ele fala assim, ó, bota o menor de imposto que você puder, aí bota o mínimo. Aí o contador, ouvindo o que ele está falando, não quer aumentar o imposto dele, bota lá um salário mínimo. Depois vai se aposentar, aí o cara reclama, quanto é que você vai ganhar? Um salário mínimo. Mas como assim um salário mínimo? Você contribui em cima do salário mínimo. Então pede para o seu contador, quando você for pedir para o seu contador, para fazer a contribuição em cima do quanto você quer se aposentar. Se é em cima do teto, tem que contribuir em cima do teto. Cuidado, empresários. Um monte de empresários ficam tristes depois, quando vai se aposentar. Meu filho é advogado também, é especialista nessa área, e às vezes ele vem falar, poxa, pai, o cara está reclamando que vai se aposentar ganhando um salário mínimo, mas ele contribui em cima de um salário mínimo. E o contador dele contribui em cima do salário mínimo. E às vezes eu sei que os contadores... Qual a intenção o contador vai ter que... Nenhuma, é o cara que pediu. Sim. Então, assim, seja claro com o seu contador, para depois você não botar a culpa nele. O contador é culpado de tudo, igual advogado, né? O cara não instrumentaliza o advogado vai pro processo. Ah, doutor, chegou lá, o senhor não conseguiu isso, mas não tinha uma prova para justificar. O advogado não tem interesse no processo, quem tem interesse é o cliente, né? Se o cliente não instrumentaliza o advogado... Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu encorajo aos empresários, né? Isso vale para a vida pessoal das pessoas, todos nós, né? Mas, tipo assim, confere desperdício, confere a gestão de processo, vê se você está tendo retrabalho, vê se tem um gargalo na sua empresa, o elo, a força de uma corrente, a capacidade de uma corrente é do elo mais fraco. Às vezes existe um elinho fraco na sua empresa que você tem que identificar para você trocar esse elo, por causa de uma mudança que você faz, você aumenta a sua produtividade. Então a gente faz trabalho nesse sentido, desenvolve palestras e até alguns casos mentorias para poder ajudar as pessoas a superar suas dificuldades. E é muito comum às vezes, já aconteceu isso várias vezes, o empresário tem alguma coisa muito valiosa para ele. E ele quer saber como é que ele vai lidar com aquilo, juridicamente, e ele quer te contar, mas ele não conta, ele fica com medo de falar com o advogado, né? E às vezes, quando o cara fala duas letras, às vezes, aí quando eu consigo puxar corda, né? Porque, assim, e aí ele fala, doutor, quem contou pro senhor isso aí? Não, ninguém contou, eu sei disso por causa disso. Já aconteceu isso 2 vezes em questões que envolvia processos químicos, né? Uhum. Quando eu fui fazer engenharia no IME, minhas notas de química eram muito altas. Eu ia fazer engenharia química, eu não fiz lá no IME ia acabar a vaga de engenharia química, um colega queria fazer, eu dei a vaga de química para ele. Mas depois eu fiz mestrado em engenharia nuclear, que é prima da química, né? A engenharia nuclear cuida do núcleo do átomo. Para você estudar o núcleo, você tem que conhecer o átomo, conhecer as reações químicas, né? Então, né, por acaso, né, eu poderia entender de passar a roupa bem, mas eu entendo de engenharia nuclear, mas qual a diferença que tem, eu não sei, assim, todas as pessoas têm seu valor. E por acaso eu entendo de química, e eu não entendo de um monte de outras coisas também, é importante que você saiba disso, você não pensar que eu entendo de tudo, as pessoas pensam que eu entendo de tudo, não é isso. E aí, eu conheço de química e se o cara me contar 2, 3 histórias, isso aqui produz isso, eu consigo deduzir o que vem no meio, porque eu conheço química, conheço reações químicas. Então, e às vezes você fala, para você fazer isso, tem que fazer isso, e às vezes você dá uma luz pro cara, que o cara não teria se você não tivesse, eu não tivesse tido a percepção do que ele está falando. O que eu quero dizer é o seguinte, para o seu médico, para o seu advogado, para o seu contador, tu tem que falar a verdade. Não se preocupe, que o depoimento do seu advogado, se você contar uma história para o seu advogado, você sentou com o advogado, conversou com o advogado, e o advogado, você não vai contratar o advogado não pode usar aquilo contra você. Ele não vai ferir a ética. Então você tem que falar a verdade para o advogado. Se você não falar a verdade, o advogado vai lá cheio de entusiasmo na frente do juiz, a outra parte sai com o negócio lá contra você que você não contou, e o advogado, você fica chateado depois com o advogado. E não foi o advogado, você que não contou para o advogado. Conta a verdade para o seu advogado. Se você não confia no advogado, procura um advogado que você confia. Para o contador, tu tem que abrir o jogo com o contador. E para o médico também, senão ele não consegue fazer o diagnóstico. Então, às vezes, as pessoas... Por que eu conto a história da química? O negócio que parece que não tem nada a ver. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra é que se você não contar a história toda, quem está te ajudando não consegue te ajudar. Tá lá a doutora Samara. Ela vai defender a doutora Samara, top na parte eleitoral, vai defender um caso de direito eleitoral.
Aí o candidato, ao invés de contar a história para a doutora Samara, conta uma história deixando uns pedaços, uns flancos ali. Aí a doutora Samara vai lá, faz uma defesa bonita, tecnicamente bem feita, fecha todas as portas que o candidato lá, que o ex-candidato, que o cliente dela fez. Aí o Ministério Público sai com um negócio lá da manga, lá, olha isso aqui, ó. Aí por que o candidato não contou a verdade, não abriu o jogo para a doutora Samara defendê-lo? Se não trouxer tudo, o advogado pensa que está tudo certo. É verdade. Então, assim, você tem que ser sincero com o seu advogado. O seu advogado, ele está ali para defender você. E para ele te defender, você tem que dizer a verdade para ele, porque senão ele vai defender com o que ele sabe. Aí depois, o resultado é ruim, você não pode dizer para o advogado assim, não foi bom o seu trabalho. O advogado fica triste também. Sim. Ele fica frustrado também. Ele quer vencer também. Então, assim, eu vejo meus colegas advogados, eu tenho uma reverência muito grande pelos meus colegas advogados. Uma das grandes satisfações que eu tenho é quando um colega advogado me liga para perguntar alguma coisa e eu posso ajudar, eu posso tentar ajudar, fazer com que ele se sinta apoiado por mim. Porque é muito difícil a atividade de advocacia. Então as pessoas precisam entender isso para cooperar, igual o cara que está se afogando lá não quer ajudar o salva-vida. Tá cada vez mais difícil, advogado, doutor. Se o cliente não é sincero para a gente, fica muito difícil. Doutor, a gente tem alguns quadros aqui que a gente está inaugurando, né? E aí, assim, são bem descontraídos, tá? É para quebrar o clima mesmo, tá bom? Eu sei que o doutor é uma pessoa muito séria, mas para descontrair aí, uma verdade que dói, mas precisa ser dita. Uma coisa que ninguém tem coragem de dizer, mas o senhor bota a cara na tapa. Nós precisamos melhorar como pessoas. Todos nós, a cada dia. Isso é uma coisa que é duro a gente admitir, mas precisamos admitir. Nós, seres humanos, precisamos nos aperfeiçoar. E é muito difícil, às vezes, para nós fazermos isso. Agora, essa vai ser interessante. Essa eu tenho certeza que se enquadra no senhor. Se eu fosse uma lei, qual seria essa lei? Se eu fosse uma lei, qual seria essa lei? Essa eu botei o senhor para pensar. Consegui botar ele para pensar, tá vendo aí? Se eu fosse uma lei, eu queria refletir reproduzindo as palavras de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Que bacana. Muito bom, muito bom. Doutor, a gente já está bem próximo do final do podcast. Quero agradecer a presença do senhor. Queria que a rede social do senhor é aberta. Então, fala a rede social do senhor aí. É dr.Rubens Teixeira, né? dr.Rubens com NS, né? Teixeira. E os livros, o pessoal compra mesmo direto na editora, nos sites de Amazon, esses sites mesmo de compra, lá no Instagram do senhor tem algum link, alguma coisa lá para comprar, não, né? Não, eu aconselho as pessoas a procurarem as livrarias, a Editora Ímpetos, que é uma que tem um site de vendas, pode ser. Perfeito. Doutor, e nesse final, a gente também, o nome do nosso podcast é Sem Roteiro, então esse final a gente deixa sem roteiro mesmo, é o tempo do convidado. A gente sempre pede para o convidado deixar uma palavra, ou dica de livro, o senhor já trouxe várias, a gente não vai pedir isso para o senhor. Dica de filme ou uma música. É um tempo que você olha para a câmera e fala o que o senhor quiser com o telespectador, para o ouvinte. É o seu tempo, sem roteiro, porque eu queria falar disso, a Samara não me perguntou, não falou, não tocou no assunto. Esse é o tempo sem roteiro do convidado, fica à vontade. Uma curiosidade do senhor também. Uma curiosidade, exatamente. Bem, o que eu poderia falar para as pessoas é que eu encorajo as pessoas a viverem melhor. E para nós vivermos melhor, né, a gente precisa fazer com que as outras pessoas vivam melhor. Só que a cabeça das outras pessoas é diferente da nossa. As pessoas têm habilidades diferentes, têm questões neurológicas diferentes, psicológicas diferentes. Então, a grande virtude de todos nós é tentarmos fazer com que a pessoa que convive conosco no trabalho, em casa, em qualquer lugar, é que ela tenha uma vida mais confortável por estar do lado da gente. E por outro lado, talvez, tanto nós como as outras pessoas precisam de ajuda para que sejam pessoas melhores, porque não é fácil ser melhor. Às vezes a gente quer julgar a pessoa pelo funcionamento do seu cérebro, não pelo funcionamento do cérebro dela.
E existem pessoas que elas têm desconforto, por exemplo, está em um ambiente social e você quer que ela fique confortável, ela não vai ficar, porque ela tem desconforto. Talvez isso possa ter uma explicação neurológica, enfim, coisa que o valha. Talvez a pessoa tenha uma preferência qualquer diferente da sua, pela cultura dela, pelo que ela aprendeu, pela convivência. Mas sempre há uma maneira de você fazer com que a pessoa se sinta confortável perto de você e se todo mundo fizer assim, o mundo fica muito mais confortável. E eu falo isso porque as empresas em que eu dirigia, fui diretor, presidente, eu valorizei muito algo que é o indicador que as empresas de capital aberto têm, que é comprometimento dos empregados, satisfação dos empregados. Se os empregados eles estão satisfeitos, eles ficam motivados. Se eles estão envolvidos com a empresa, eles produzem melhor. Isso só é possível se as pessoas forem bem tratadas. Então, na verdade, as pessoas devem desenvolver intencionalmente, se esforçar para que o ambiente que ela viva, né, fique melhor, vamos dizer assim, se torne melhor, se torne mais agradável. Porque se a gente faz assim, a vida de todo mundo fica mais fácil, a produtividade dos locais de trabalho aumenta, vai ter menos brigas e os advogados, ao invés de serem chamados para defenderem brigas na justiça, vão ser chamados para ajudar a fechar bons negócios e coisas melhores acontecendo. Tentar melhorar o mundo, porque o mundo é muito difícil, a gente tem pessoas de todo tipo, pessoas inclusive com índole má. Essas pessoas não estão preocupadas em fazer o bem, estão preocupadas em fazer o mal. Então essas pessoas precisam ser identificadas, se for o caso, tratadas ou, se não havendo jeito, até isoladas, para que não propaguem maldade. Mas eu diria, a mensagem final é essa, né? E a gente, repito a mensagem que Jesus falou, porque ela bate muito forte, né? Jesus falou, como é que você perguntaram para Jesus, como é que você resumiria a lei? Amarás a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a você mesmo. Ou seja, é fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. É isso, gente. Muito obrigado por nos assistir e até a próxima.